gente, bem-vindos a mais um vlog do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento e sobre como está sendo a minha experiência como professora de língua portuguesa e redação do Ensino Fundamental 2. Já separei o meu cafezinho aqui para planejar então as aulas dessa semana agora. Tô gravando um vídeo no sábado. Mas antes eu queria comentar com vocês como foi a primeira semana, né? Bom, eu estou trabalhando com língua portuguesa com os sextos anos numa escola pública. E eu quero contar um pouco assim da experiência. Os sextos anos que eu estou dando aula, são 2 sextos anos, eu já conheço praticamente todos os alunos, porque eles foram nossos alunos no primeiro segmento. Alguns foram meus alunos, inclusive. Então, tá sendo bem legal revê-los. E, bom, no primeiro dia a gente conversou um pouco sobre como seriam as aulas de língua portuguesa, quais assuntos que a gente trabalharia, né? Um pouco também sobre como eu trabalho, um pouco sobre avaliação. E eu propus uma dinâmica para eles, né? Que dinâmica era essa? Eu coloquei dentro de um saquinho vários temas, e todos relacionados, né, à questão dos temas transversais. É algo muito interessante que a gente precisa saber. Inclusive, esse ano mudaram algumas coisinhas. Esse ano ou ano passado, não, acho que foi ano passado. Que mudaram algumas coisinhas em relação aos temas transversais. Vale dar uma olhadinha no site do MEC, para ter uma noção mais ou menos. Mas eu coloquei dentro do saquinho vários temas relacionados aos temas transversais. E eles tinham que sortear o tema e escrever sobre. E a maior dificuldade deles não foi nem da escrita em si. Eles não escrevem tão mal. Tem alguns problemas em relação à pontuação, enfim. Mas o maior problema deles foi saber o que escrever. Eles estavam muito inseguros. Alguns não sabiam mesmo o que colocar no papel sobre o tema que tiraram. Mas eu fui ajudando eles, fui dando ideias, fui fazendo perguntas para que eles obtivessem respostas, e através dessas respostas eles começassem a escrever. E por que eu fiz essa dinâmica? Para saber o nível de escrita deles, para saber onde estavam suas maiores dificuldades, enfim, foi bem interessante. Aí eu já tive acesso aos conteúdos, né, à matriz curricular da língua portuguesa relacionada à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Outro assunto que a gente também precisa estar atualizado, né, a BNCC, mas eu já tendo esse acesso, vai ficar bem mais fácil planejar as aulas e estabelecer os conteúdos para trabalhar com os sextos anos. Bom, a gente tem então aqui, do primeiro bimestre, as competências e habilidades, né, que foram selecionados. Aí temos as siglas. Essas competências e habilidades servem para todas as escolas, para todos os estados, para todos os municípios. Aí a gente tem essas siglas, e cada sigla tem um objetivo, tem uma competência. Vamos lá. Por exemplo, aqui, EF de Ensino Fundamental, 06 de sexto ano, LP de Língua Portuguesa e 11, que é o número da competência, tá? Então, isso daqui a gente vai aprendendo aos poucos a se adaptar a essas siglas. Aqui nós temos os conteúdos programáticos, né? Então, daquelas competências e das habilidades também, a gente retira os conteúdos. Depois, temos aqui as competências e habilidades do segundo bimestre e assim por diante. Dessas competências e habilidades que a gente tira os conteúdos programáticos para o bimestre. Com base nesses trabalhos, eu vi que eles têm muita dificuldade de pontuação, como eu disse, e é isso que eu vou trabalhar essa semana. Então, eu vou pensar aqui em atividades, inclusive questão de pontuação, de sinais de pontuação, é o conteúdo programático do primeiro bimestre com base na BNCC. Eu achei esse texto muito interessante do Carrascosa sobre sinais de pontuação, desse site, Meu Cantinho de Sugestões, muito bacana, onde ele fala, né, dos sinais de pontuação, ponto de exclamação, vírgula, travessão. Então, acho interessante trabalhar também através de um texto assim. Eu acabei utilizando o texto do Carrascosa, Pontos de Vista, que é excelente, através de uma conversa entre os pontos, entre os sinais de pontuação. Ele vai explicando a função de cada um. E os alunos adoraram.
Eu fiz uma leitura coletiva, eles acabam sendo obrigados, né, entre aspas, a acompanhar o texto. Eu acabei escolhendo aleatoriamente os alunos e foi uma leitura muito proveitosa. Então, recomendo também a leitura de textos com essa dinâmica. Depois que a gente fez a leitura do texto, eu fiz uma atividade de interpretação de texto. Até aproveitei algumas questões do site que eu mostrei para vocês no início, que é algo que eu senti também que os alunos precisam sempre estar treinando. É a interpretação de texto, é estar em contato com todos os tipos de texto. Eu, inclusive, já trabalhei com eles o poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Foi muito legal também. E no final da aula, eu fiz uma dinâmica que eles gostaram bastante também, que se chama O Poder da Vírgula. Isso eu criei na hora. Eu lembrei de uns memes que tem no Facebook, que tem na internet, sobre o uso da vírgula e a falta que ela faz em muitas situações. E eu coloquei a mesma frase, com vírgula e sem vírgula, né, tendo duplo sentido. E eles tinham que me explicar os diferentes sentidos das duas frases. Foi muito interessante também observar esse nível de interpretação deles. Então é isso. Se vocês gostam desse tipo de vlog, desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário que eu posso gravar mais para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.